Turma, o vídeo de hoje é no Recife, estou no bairro de Rosarinho, para mostrar para você três empreendimentos com três perfis totalmente diferentes, mas bem próximos aqui. E vou te contar, tem tudo perto: colégio, farmácia, serviço, cafeteria, hamburgueria, cara, tem de tudo. Cola no vídeo para você não perder. Vamos deixar fácil para você que não conhece ainda a região saber se situar. Você vai pegar a Rosa e Silva vindo ali da Agamenon, ou você pode vir pela Avenida Norte, que é lá no final. São as principais que podem dar por aqui. O bairro do Rosarinho, ele fica colado. Rosarinho, Encruzilhada, Jaqueira. Um ponto de referência bem interessante é o Campo do Náutico. Coloca aí Aflitos, que aí você encontra. Aflitos também é outro bairro. Aqui em Recife é curioso porque os bairros eles são bem colados. Nesse caso a gente está falando da Zona Norte, né? Muita gente conhece Boa Viagem, uma parte boa em Zona Norte e outra parte boa em Zona Sul. Eu particularmente gosto mais da Zona Norte, mas os meus amigos curtem mais a Zona Sul. E de cara eu vou mostrar para vocês o primeiro empreendimento, se liga. Então, ó, vindo aqui da Tele Júnior, primeiro de tudo, já tem um Minuto Pão de Açúcar. E aqui é onde vai ficar o Tivo Estúdio. Se você perceber, a gente tem tapume do lado de cá, vai ter um letreiro bem legal para poder identificar. Essa casa aqui não entrou na incorporação, mas eles deram um jeito. E a frente mesmo vai ficar aqui na rua. Já eu entro por vocês, para mostrar para vocês, aliás, porque eu quero mostrar a hamburgueria que vai ficar do outro lado. Farmácia, Pague Menos, vai lá em frente que a gente chega em uma. Ó, ali é o Maverick, é uma hamburgueria também. Deliciosa para quem gosta de um hamburguinho. Nessa rua já temos Minuto Pão de Açúcar. Indo lá na esquina a gente encontra a farmácia, como falei para vocês. E aqui, cara, praticamente colado com o empreendimento, a gente vai ter um beach tennis. Gustavo, mas qual é o perfil desse empreendimento? Então, o Tivo da Carrilho, ele tem esse nome Tivo porque ele busca uma vida em coletivo. Como assim? As unidades elas são menores. A maioria delas são estúdio, que no era estúdio já foi praticamente tudo vendido. Tem algumas unidades ainda de um quarto, tá? Mas são unidades menores, mais compactas, onde você vai ter ali 22, 25 metros quadrados. O que aumenta um pouquinho, já saiu praticamente tudo no lançamento. É um perfil para criança? Cara, meu ponto de vista, não. É de fato para aquela pessoa que usa a casa como um dormitório e vai utilizar todos os serviços que vão ter dentro do edifício. Por exemplo, coworking, você vai ter mini mercado, você vai ter uma academia, serviços para quem é adulto mesmo e para quem vai usar vários espaços ali também com os amigos. Porque a construtora, pensando nisso, obviamente, são várias unidades, mais de 200 unidades, separou vários espaços para que você possa recepcionar várias pessoas. Já o outro empreendimento, ele vai mudar um pouquinho. Vou mostrar para vocês entenderem. Ali é o Tivo e ali fica o Beach Tennis. E colado ao Beach Tennis, a gente tem o ZM451, que é da Exata. O da Exata ele já muda um pouco o perfil, porque a gente vai ter unidades de 1 quarto e 2 quartos. O grande diferencial, já para vocês entenderem aquela questão que eu tava falando de, poxa, para adulto não é? É porque aqui a gente vai ter um campinho, além das comodidades que os novos edifícios têm trazido, ele vem com um campinho também. Vai vir com playground, uma brinquedoteca. O perfil muda, gente. Muda bastante. Ponto de ônibus, bem na esquina. E ali a gente dá na Avenida Norte. E duas coisas interessantes. Os dois empreendimentos, tanto o Tivo Estúdios como o ZM451, eles são empreendimentos que estão sendo financiados pela Caixa. O que é que significa? Que você consegue dar uma entrada facilitada. Há casos que a Caixa ela financia até 100%, isso já durante a obra. Ou seja, você vai assinar um contrato de financiamento. Há uma diferença dos outros modos de incorporação, quando você faz direto apenas com a construtora, porque você vai estar pagando uma taxa de evolução de obra. Eu vou explicar com mais cuidado agora com vocês. Galera, como é que funciona normalmente quando você está comprando na planta? A construtora, na maioria das vezes, ela banca aquela obra. Ela tem um caixa próprio e ela mesmo vai investindo na construção daquele empreendimento à medida que as vendas
vão saindo, tá? Construtoras que são organizadas, ela já tem esse caixa, ela não depende necessariamente da venda. Mas há também situações onde a construtora ela consegue assinar o contrato de financiamento com o banco. Isso normalmente acontece com construtoras que têm esse bom relacionamento, que têm um caixa saudável, porque o banco ele não vai emprestar dinheiro para alguém que não vai ter a capacidade de devolver. E por isso acontecer, há um modelo diferente. Como eu estava explicando para vocês, tanto nesses dois empreendimentos, você consegue financiar direto na planta. O que é que isso implica para você? Você vai ter duas possibilidades de fechar a compra com a construtora. Você vai conseguir pagar à vista, ou pelo menos parcelado até a entrega do produto, ou seja, aquele valor cheio, digamos que o produto foi 300 mil. Então, você tem 3 anos para poder pagar. No primeiro ano paga 100 mil, no segundo paga mais 100 mil e no terceiro ano paga mais 100 mil, sempre, normalmente, com o INCC corrigindo, beleza? A forma mais tradicional é a segunda, que é normalmente quando a construtora, ela mesma se banca. Então, você tem um apartamento, por exemplo, de 300 mil, você vai pagar, digamos que 30% dele durante as obras. E esses 30% é justamente a entrada que o banco vai exigir para que ele possa liberar um financiamento depois. Então, você pega 30% e vai dividindo até a entrega do produto. Normalmente, a construtora ela vai pedir um sinal ali para você poder entrar. Normalmente, vai ficar ali entre 10 a 15, há casos também que pede 20%. Então, se você for pagar 10% de 300 mil, vai ser o quê? 30 mil, e o restante dos 30% você vai pagando em parcelas ou a partir de intercaladas, vai depender da negociação que você tem. Na entrega do produto, na emissão ali do habite-se, você vai ter que fazer o financiamento com o banco ou você vai ter que entrar nos moldes que você assinou com a construtora, que normalmente a taxa de juros que fica no contrato não é mais interessante, entendeu? Quando a gente fala de produtos que são financiados com o banco, no caso na planta, você já assina um contrato de financiamento, às vezes as construtoras ela até abaixa o preço. Mas por que isso acontece? Porque quando você está assinando o contrato de financiamento, o banco ele vai liberando parte de um recurso, daquele recurso que você já está financiando com ele, para a construtora durante a obra. Ou seja, o custo do dinheiro para ela fica mais barato, porque ela não vai precisar passar aqueles 3 anos com caixa negativo ali, para só depois da entrega ela poder realizar, para ela poder receber do financiamento que você vai estar fazendo com o teu banco. E é exatamente por isso, exatamente pelo banco estar liberando essa quantia mês a mês até a entrega para a construtora fazer a obra, ele cobra uns juros para você. É os juros de estar liberando esse valor. E justamente por isso, esse valor ele vai aumentando durante a obra. Às vezes você vai começar pagando ali R$60, já no segundo mês vai estar pagando 120. E isso vai corrigindo até a entrega do produto. Eu escuto colegas, ou escuto até a construtora quando vai explicar, que fala assim, cara, esse valor dessa parcela, ele nunca vai chegar no valor que você vai estar pagando no financiamento. Eu já vi algumas pessoas falando que chegou sim. E eu acho estranho ter chegado, vou explicar o motivo. Porque quando você começa a pagar o valor do seu financiamento de fato, a obra foi entregue e você começa a pagar o valor do seu financiamento, você começa a pagar também a amortização. Você já vai diminuindo o seu custo, vai diminuindo o valor total que foi entregado para você. Você começa a pagar a sua dívida. É diferente do primeiro momento, porque no primeiro momento você só está pagando juros de obra, você não está ainda amortizando. E o fato de você assinar direto na planta traz também algumas implicações que você tem que colocar nos seus cálculos. Se você está financiando na planta, saiba que você vai precisar registrar o imóvel antes mesmo dele estar sendo construído. Tem algum problema legal por isso, Gustavo? De maneira alguma, é normal. E normalmente as construtoras elas até facilitam isso para você. Acontece dela poder bancar ali aquele registro e dividir para você, poder passar um cartão de crédito, algo nesse sentido. Ou então às vezes ela mesma banca, já coloca nos custos dela ali para que ela possa pagar o ITBI, o registro, para ficar facilitado para você. E assim ela conseguir ter mais acelerado esse processo de liberação. E aí entra um custo que você talvez não estivesse pensando, que é o custo de registro. Esse custo de registro que normalmente só vem lá na entrega, quando a gente faz o financiamento padrão comum da incorporação,
ele já vem antes. Beleza, Gustavo, então qual é o melhor? Qual é o que eu gasto menos? Cara, qual a sugestão que eu te dou? Vai colocar na ponta do lápis, calcula a taxa de evolução de obra como se fosse o valor cheio, e você vai ver que vai ficar bem parecido como se você estivesse comprando direto da construtora, tá? Quais são as implicações que isso traz? Por exemplo, comprei um apartamento, e aí um caso pessoal, comprei um apartamento onde tinha essa condição de eu poder financiar direto na planta, onde eu também tinha a condição de também comprar direto com a construtora e fazer aquele esquema de 30-70, né? Eu preferi, em um dos casos, comprar direto com a construtora. Por quê? Porque eu quero ganhar com ágio, quero ganhar com a valorização. E eu ganhando com a valorização, eu vou tentar vender antes de entregar e antes de emitir o habite, aí eu não tenho custo de registro. Esse é pensando já como investidor. Porém, eu tive outra situação que eu preferi já financiar com o banco direto na planta. Pois é, por que eu fiz isso? Porque estava numa condição onde o financiamento foi aprovado completo, ou seja, eu não precisava pagar nada para a construtora durante a obra, e foi no período que a construtora estava abatendo um valor ali e eu não precisei pagar absolutamente nada de sinal. Praticamente só comecei a pagar taxa de juros de obra. E a localização desse empreendimento, eu acredito muito que vai funcionar para um aluguel long stay, o aluguel tradicional, e se eu quiser reverter para aluguel por temporada também vai fazer sentido. Então, eu preferi fazer uma alavancagem. Estou construindo um patrimônio ali, não estou desembolsando praticamente nada, só o valor dos juros de obra, já estou pagando o registro agora, tudo certinho, e vou ter essa facilitação pensando no longo prazo. Então, tudo vai depender do teu momento e como você vai montar a tua estratégia de aumento de patrimônio. Poxa, Gustavo, mas eu acho muito complexo isso tudo que você está falando, são muitos detalhes. Cara, de fato, são detalhes. Mas é justamente quem faz conta que consegue fazer com que aquele caldinho vá sobrando e vá aumentando ano a ano. E se você tem dificuldade ou quer uma ajuda de um assessor de investimentos imobiliários, nós da King Broker estamos aqui para te ajudar. É só clicar no link da descrição, no QR Code que está aparecendo na tela, que a gente vai te atender, e todos esses cálculos que eu estou falando para vocês, vocês vão conseguir entender tintim por tintim, porque a gente vai fazer para vocês, a gente vai te orientar e vamos dar, obviamente, a opinião do que entendemos ser mais interessante, depender da tua situação. Cada caso é um caso. Tem gente que não se importa em pagar à vista, porque o cara está pensando no usufruto. Tem gente que vai preferir fazer essa manobra que eu estou fazendo, já tem gente que vai preferir fazer 30-70, vai depender de caso para caso. Mas vamos para o próximo empreendimento, que ele fica aqui numa rua do outro lado, é um perfil um pouquinho diferente para você que tem uma família maior, e eu acho que você vai se amarrar. E turma, outro detalhe interessante é porque de repente você pode estar pensando, poxa Gustavo, me interessei nesse estúdio que é menor, porque eu quero daqui a um tempo sair da casa dos meus pais, mas eu fico preocupado com renda, cara. Velho, se você financia na planta, nessa condição de associativa, que é justamente quando você já assina com o banco direto na planta, você pode entrar inclusive no Minha Casa Minha Vida e ter taxa de juros melhores ali. Então é uma oportunidade bem legal, né? Eu só fiz atravessar a rua. Na verdade, atravessar não, né? Como se eu tivesse pulado. Eu tava na rua de trás e agora eu caí aqui. E a gente tá no terreno do Square Rosarinho, tá? Da Gabriel Bacelar. Eu vim muito cedo, gente, gravar esse vídeo, mas pelo que eu tô vendo, eu vou conseguir mostrar pra vocês ali como que ele vai ficar, com todos os detalhes. Vamos lá. No Square, a gente já tem 3 quartos, 80 metros quadrados, uma estrutura mais completa pra família. Lembrando que aqui a gente fica perto de colégios também, né? Então essa região ela é maravilhosa para todas as fases da vida. Basta você entender qual empreendimento tem mais a ver com a sua cara. Eu vi que tem uma maquete ali, espero conseguir mostrar pra vocês. Um diferencial forte para mim desse empreendimento é quando a gente tem área de lazer no rooftop, né? Então vai ter academia, vai ter a própria piscina, para me dar um charme diferente, né? Você poder subir para usufruir desses espaços do prédio. Assim como o Zé eu tinha explicado para vocês, aqui vai ter também minicampo, você vai ter playground, vai ter brinquedoteca. São 3 quartos com suíte, um acabamento de primeira da Gabriel Bacelar. Para quem conhece já sabe a qualidade da construtora, né? Uma opção bem interessante para quem quer ter um pedacinho de terra aqui no Rosarinho e poder fazer a vida aqui ao redor. Eu termino o vídeo de hoje conversando com você que quer morar bem, que quer ter um pedacinho da Zona Norte para você fazer a sua vida, para poder criar os filhos, de repente para você poder passar o dia trabalhando e ter um dormitório legal, poder receber os amigos no final de semana.
Se ficou interessado em algum desses produtos, quer ter uma assessoria de investimento imobiliário, clica no link da descrição, que um assessor de investimento da King Broker, bem provável, pode acontecer que se eu, a pessoa, vou estar te atendendo e vou estar te mostrando e explicando os melhores detalhes. O diferencial da gente é porque a gente não só vende apartamento, na verdade a gente é investidor, nós somos investidores aqui na empresa. Então praticamente todos os sócios aqui investem no mercado, respiram a construção civil, respiram o mercado imobiliário. Você vai estar bem assessorado, sem nenhum tipo de pressão, com todo o esclarecimento que você precisar. Fechado? Gosta desse tipo de vídeo? Já sabe, curte, se inscreve no canal para não perder absolutamente nada. A gente se vê no próximo vídeo e até lá.